Sim, hoje é mais um vídeo de anatomia dos personagens do universo da Marvel. Eu fiz alguns da DC, fiz alguns da Marvel e hoje vamos continuar com os Mutantes. Esse é um livro muito legal que eu adquiri, que ele conta a anatomia dos personagens. Aqui explica muito bem sobre o corpo do Homem de Gelo e os poderes. Obviamente, então, eu vou pegar essas informações, reunir com outras informações, quadrinhos, e vou ter aqui um baita vídeo pra vocês. Toda a anatomia e os poderes do Homem de Gelo. Futuramente eu vou trazer uma aqui, Tem um do Thor também, cara. Tem aqui, do Raio Negro, líder dos Humanos. Tem muita coisa legal que eu ainda vou trazer pra vocês aqui desse livro, então se inscreve no canal pra não perder. Bora conhecer a anatomia do Bob Drake, o Homem de Gelo. O Bob Drake, cara, o Homem de Gelo, faz parte da primeira formação dos X-Men, sendo o Homem de Gelo um dos originais, como dito várias vezes nos quadrinhos, Inicialmente ele era um palhaço ali da equipe, nunca levado muito realmente a sério, e usando seus poderes de forma mais distraída. Mas com o tempo, ele foi sendo mais trabalhado, ganhou mais camadas na sua personalidade e desenvolveu ainda mais os seus poderes, ao ponto onde ele se é atualmente um dos poucos mutantes de níveis ômegas na Terra. O personagem é tão absurdo que ele carrega feitos como terraformar Marte inteira, congelar uma dimensão infernal e muitas outras coisas. Porém, muitas dúvidas surgem sobre os seus poderes, como ele de fato se transforma em gelo, ou apenas pobre material parecido com gelo, ou como que ele é capaz de teletransportar outras pessoas ou ele mesmo, como que ele consegue manipular a água. Então são essas e outras questões sobre o mutante criocinético da Marvel mais famoso que existe. Vou responder aqui pra vocês tudo sobre o Homem de Gelo, a sua anatomia. Bob Drake é um mutante com cerca de 1,06 m, pesando 65 quilos, com olhos e cabelos castanhos, nascido ali em Long Island, nos Estados Unidos. Diferentemente de outros personagens que eu já trouxe por aqui, ele sempre é desenhado da mesma forma, já que os seus poderes não alteram a sua aparência de uma forma mais geral. É claro que os traços de diferentes desenhistas mudam um pouco, o personagem de quadrinho para quadrinho, mas o cerne do personagem é sempre o mesmo. O que os filmes fizeram com o Homem de Gelo foi muita sacanagem, cara. Deram um roteiro fraco pro personagem e ele não pôde explorar todos os seus poderes níveis ômegas. Se eu fosse roteirista e pudesse, eu colocaria o Homem de Gelo com muito mais destaque nos filmes da Fox, da Marvel como um todo. Mas talvez eu possa escrever roteiros em um futuro próximo. Eu não vou escrever esses roteiros porque eu não sou roteirista, mas talvez você possa escrever roteiros nesses níveis, roteiros de filmes, de jogos ou de séries, e entrar profissionalmente no mercado audiovisual, edição de filmes, fotografia, ou escrever os roteiros mais incríveis, cheio de plot twists, reviravoltas. Fazer um roteiro perfeito para aquela história que você quer contar, para um filme ou para um jogo, leva tempo, é trabalhoso, são muitos fatores envolvidos, diversos personagens. A produção é de quê? De comédia? De terror? De ação? Tem que criar todo aquele universo e cenários. É claro que se você não é um profissional dessa área, é normal ficar perdido com tantos termos que compõem algo do nosso dia a dia, como um filme ou um jogo. Se você tem vontade de se especializar mais sobre esse tema, aprender com os melhores profissionais do mercado e quem sabe transformar essa paixão por filmes e em jogos em profissão, eu quero apresentar para vocês os cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. São diversos cursos incríveis que você pode escolher, e tem esse, de roteiristas de filmes, TV, e também o curso de desenvolvimento de games que me chamaram muito a atenção. Olha isso, são 30 novas séries todo mês, cara, só na Netflix sendo lançadas, e muitas são produzidas também por brasileiros. O mercado de jogos também que movimenta por ano 12 bilhões, e os roteiristas, do jogo e o pessoal do desenvolvimento desses games aí também ganham uma graninha com isso. Olha só os salários e os valores para cargo de roteirista aqui nessas funções, Esse daqui, mais de 3 mil reais, para curta-metragem mais de 18 mil e para longa-metragem mais de 90 mil reais, cara. Tá bom pra você? Com isso, hoje aqui no canal eu tenho uma oportunidade para apresentar para você, cara, um cupom de 200 reais na EBAC para você começar o seu curso. São mais de 150 opções de cursos online e você pode conferir todos eles clicando no primeiro link aqui da descrição. E todas as opções de cursos da EBAC estão disponíveis para parcelamento até 24 vezes no boleto bancário. Uma dica aqui minha pra vocês que, cara, realmente pode mudar sua vida pra sempre. Origem. Bob Drake é filho de William Drake e Madeleine Drake. E durante um certo tempo, da sua infância, ele sentia muito frio, ao ponto de ficar
tempo todo tremendo. Os seus poderes de fato despertaram quando ele acidentalmente congelou a sua piscina. E a partir daí, né, os seus pais passaram a esconder o fato de que ele realmente era um mutante. Porém, aos 16 anos de idade, ele e a sua namorada foram atacados por um gangue e, sem muitas alternativas, usou seus poderes para congelar todo mundo que o atacou. Ele foi tão perseguido pelos moradores ali, né, da sua cidade por ser um mutante, e o xerife local o prendeu para sua própria proteção, até a chegada ali do Ciclope e do professor que o recrutaram para os X-Men. Poderes. A lista dos poderes do Homem de Gelo é ridiculamente extensa. Chega a ser impressionante como que alguém que controla o gelo e água pode fazer tantas coisas. Felizmente eu já tenho um vídeo aqui inteiro no canal dedicado à sua lista de poderes. Então eu vou falar aqui mais como a sua fisiologia altera ou trabalha com esses poderes, já que esse é o foco aqui desse vídeo. Bom, primeiro então falando sobre a sua transformação. E sim, ele se transforma inteiramente em gelo quando ele está nessa forma. Na verdade, ele aprendeu a se transformar, já que inicialmente apenas se cobria de gelo e atuava por aí parecendo um caco de neve ambulante. Então dentro ainda era ele com carne e osso e por fora, né, uma armadura de gelo praticamente. Ele pode absorver a umidade do ambiente para gerar suas construções de gelo para se transformar em gelo, né, e também se regenerar. Mas a parte da regeneração, do fator de cura, eu falo um pouquinho mais pra frente, porque é muito roubado e muito interessante. Um outro detalhe também bem legal é que para ele absorver a umidade local, o ar tem que ter uma certa quantidade mínima para isso. Locais mais secos deixam mais desgastado, mas sim, ele ainda consegue utilizar os seus poderes. Mas como ele sabe a quantidade de umidade naquele local para usar os poderes? Simples. Ele já disse que é capaz de ver as variações da temperatura na atmosfera, ou seja, ele tem uma sensibilidade visual a comprimentos de ondas ali infravermelhas. Então é possível, cara, que o Homem de Gelo consiga, né, enxergar o mundo da mesma forma que termogramas coloridos gerados por equipamentos de imagem térmica. Mas, diferente desses equipamentos, né, que se concentram no aumento da temperatura, o Homem de Gelo também pode, né, enxergar calor e frio no ar, né? E também em seres vivos. Ele consegue olhar no teu corpo e ver aonde tem calor, aonde tá faltando calor, por exemplo. Personagens que ficam camuflados ou algumas vezes até invisíveis não conseguem, cara, pegar o Homem de Gelo de surpresa porque ele vê tudo. Mas voltando então à sua transformação, quando os seus poderes são ativados, a sua estrutura interna, como órgãos e ossos, se transformam em uma forma orgânica de gelo. Mesmo que esse gelo seja destruído, o Homem de Gelo pode mentalmente se recuperar dos danos ali, dos ataques, mesmo que o corpo inteiro dele tenha sido pedaçado. Caso o gelo que fazia parte do seu corpo não esteja mais disponível, derreteu, né? Ele pode absorver água do ambiente para repor o que foi perdido. E à medida que a umidade absorvida se mistura com o seu gelo orgânico, a sua forma física começa a se reconstruir. Por isso ele tem um baita fator de cura. Outro detalhe interessante é que o gelo, mesmo sendo orgânico, se comporta como gelo comum. Ele pode entrar em um estado gasoso caso ele receba um ataque de fogo, né? Potente o suficiente para conseguir fazer isso. Basicamente, o gelo vai evaporar e vai entrar nesse estado gasoso, vai sair do estado sólido para o gasoso. E mesmo que o Homem de Gelo seja derretido, ele pode simplesmente fazer com que as gotículas se agrupem em sua forma original, sem nenhum dano à sua saúde. Então pode também entrar numa forma líquida sem problemas. Mas falar é muito fácil, cara. Mesmo sendo de gelo, algo que é geralmente frágil, né? O seu corpo é muito resistente. Resistente o suficiente para aguentar socos do Fanático e as rajadas ópticas do Ciclope, por exemplo, sem ficar ferido. Então sim, cara, para conseguir quebrar esse gelo tem que ser muito forte. Ele ainda pode utilizar da umidade do ambiente para aumentar suas características internas, adicionando ao seu corpo, por exemplo, garras ou pontas de gelo que não ficam normalmente no seu corpo na sua forma humana. Ele pode até mesmo expandir o perímetro da aura abaixo do zero do seu corpo, como uma vez ele fez, né, e reduziu a temperatura da sua vizinhança a 76 graus em menos de um segundo. Isso gera nos seus oponentes sintomas de congelamento, né, em questões de instantes, gerando dano permanente no tecido da pele. Mas o próprio Homem de Gelo, né, é imune a isso também. Uma raça que sofre bastante com esse tipo de ataque são os Skrulls, já que, embora possam alterar sua fisiologia para resistirem ao frio, eles ainda são seres orgânicos, então não são capazes de resistir totalmente a temperaturas abaixo do zero, né, e o Homem de Gelo pode desencadear. Mas falando um pouco sobre outro poder conhecido do mutante, é a sua geração de gelo. Com a concentração adequada, ele pode também criar um exército interminável de clones e construções
criações de gelo autônomas, cara. Então assim, pode gerar golems, né, clones que agem de forma independente. É meio que dito que ele tem um controle subconsciente sobre esses golems, mas também tem uma teoria que diz que as gotículas orgânicas do Homem de Gelo passam para os seus golems, o que seria suficiente para eles terem uma limitada. Se as suas criações não recebem comandos específicos, eles automaticamente lutam ao lado do Homem de Gelo e contra os inimigos deles, né? E chegamos aqui no momento que eu vou responder aquela questão que eu levantei lá no início, na introdução do vídeo, sobre como que o Homem de Gelo é capaz de teletransportar pessoas, ou ele próprio, e o seu poder é o controle da temperatura ou da água. Isso se deve a uma subcategoria dos seus poderes, a conversão de umidade molecular, podendo transformar água em matéria e vice-versa. Isso é um mutante de nível ômega, cara. Por mais que os poderes dele seja uma coisinha ou outra, não tem limites para o uso dos seus poderes. Unindo isso ao fato de que ele pode mentalmente sentir cada porção de água do planeta Terra, ele apenas leva sua consciência, né, junto de outras pessoas para um local e transforma a água em seus corpos. Os corpos que ficam para trás recebem o tratamento inverso, e transformando em água ou gelo, ou até mesmo vapor. Para o próprio Bob Drake, né, Homem de Gelo, isso não gera nenhuma consequência, mas para outros personagens que passaram por esse processo, eles já reclamaram algumas vezes disso ser extremamente doloroso. Habilidades. Além dos seus poderes, o Homem de Gelo também conta com habilidades que podem ser conquistadas, né, e por qualquer pessoa que se disponha a treinar. Como todos os outros X-Men, ele foi treinado em combate corpo a corpo sem uso de armas, além também de treinamento mental para resistir a ataques telepáticos. Além disso, ele atua como professor para os jovens mutantes, é um contador público com inclusive faz ali as contas do Xavier e também fala espanhol fluentemente. Suas fraquezas. Apesar de ser absurdamente poderoso, Bob Drake está longe de ser e conta com algumas poucas fraquezas. Os seus poderes estão relacionados com a sua saúde física e também o seu estado mental. Em condições normais, ele pode criar gelo por até 5 horas seguidas, antes de ficar mentalmente exausto. Mas se o desgaste da sua criação de gelo for muito alta, né, esse número pode até mesmo diminuir, como da vez em que ele congelou parte do inferno e ficou exausto, cara, na mesma hora. Também aquele lugar ali não tinha muita umidade, né, então ele teve que ter uma força a mais. Criar clones de gelo também é algo exaustivo pro personagem. Geralmente ele precisa, cara, criar mentalmente um por um desses clones. Porém, quando ele está em um ambiente com neve, esse desgaste parece ser bem menor, já que ele usa o material disponível, né, do ambiente para criar os clones, ao invés de gerá-los do nada. A sua criatividade usando os poderes não é tão grande assim, sendo que na maioria das vezes, né, do tempo ali, ele usava os seus poderes de forma bem superficial, congelando as coisas e atirando ali, né, rajadas de temperatura. O próprio personagem também, ele acaba se limitando com medo do que ele pode fazer caso de fato ele se solte e lute com tudo contra outras pessoas. Afinal, ele não é um vilão e os seus poderes são muito roubados, cara. Ele consegue congelar uma molécula facilmente, né, molécula de uma outra pessoa se ele quiser. Teve um momento também dos quadrinhos que a gente viu ele congelando, cara, o possível gene X de um mutante, que era um mutante com os poderes de fogo, assim fazendo com que aquele personagem não conseguisse liberar os seus poderes porque o seu gene X estava congelado. Olha o nível disso. Outra coisa muito interessante do Homem de Gelo, cara, é que ele consegue, como eu falei, usar os poderes de criação de gelo e umidade do ambiente para alterar muito a sua forma física se ele quiser. Ele já ficou gigante, consegue até mesmo criar asas de gelo e sair voando por aí como ele já fez algumas vezes nos quadrinhos. Bob Drake é imparável e tem mais vídeos que eu quero trazer aqui no canal sobre ele, então preciso comenta aqui outras ideias e deixa muito like para eu ver que vocês estão curtindo, trazer, né, continuações do personagem nos quadrinhos, mais sobre os seus poderes e outras curiosidades. Deixa o like, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo, hein? Valeu!